Então, essas mudanças que deverão acontecer no elenco ao longo dessa próxima janela e em outras, elas entendo que elas são assim quase que obrigatórias. Eu não acho que seja a mídia, eu acho que alguns setores da mídia têm essa boa vontade com o Palmeiras e um rigor maior com o Flamengo. Eu acho que o certo é ter rigor com todo mundo. Claro que você tem que relativizar quando o determinado elenco é inferior tecnicamente, o cara luta com as armas que tem, não é o caso, né? O Palmeiras agora tem um elenco muito caro, investiu pesado, só dois jogadores custaram o equivalente a 50 milhões de euros aproximadamente, o Vitor Roque 25 e o Paulinho 18, mais dois atletas, que somados aí o valor de mercado desses dois atletas dá mais ou menos 25 milhões também. Então esses dois aí custaram cerca de 50 milhões pelo menos. Então é um Palmeiras que tem várias contratações recentes, um elenco caro, e que também venceu ontem, mas não jogou bem. Não jogou bem, não jogou a grande partida. E conseguiu vencer a partida por 1-0. Existe ainda um entendimento de parte da mídia, ou uma boa vontade para com o Palmeiras. Não, porque luta e tal, mas mudou. Agora a régua do Palmeiras tem que ser igual à régua do Flamengo. A cobrança por futebol não é futebol bonito, é futebol competitivo. O que é futebol competitivo? Você cria chances, você faz gols, você toma poucos gols. Né? Você joga bem. Você consegue desempenhar um bom papel. Você joga bem, se impõe, tem a bola, pressiona o adversário. Para mim, você joga bem. Sofre poucos gols, marca os gols, vence os jogos, está jogando bem. E o Palmeiras não foi isso tudo, muito pelo contrário, né? E venceu até numa jogada individual, até do seu jogador mais caro do futebol brasileiro. Ele fez a jogada praticamente toda sozinho. Mas, enfim, eu acho que o campeonato está muito no começo. Tem muita coisa para acontecer. São dois times, entre vários outros, ainda se ajustando. Tanto o Flamengo como o Palmeiras não são equipes prontas, né? Vai ter uma janela no meio do ano que vai ser importante também aí mais para o Flamengo, porque o Palmeiras praticamente já fez as suas compras, né? O Flamengo deve ter chegadas e partidas, deve ter movimentações no seu elenco, para até colocar o elenco mais de acordo com o que pensa a atual comissão técnica e a atual diretoria de futebol, porque o elenco do Flamengo é muito bom, no meu entendimento. São ótimos jogadores, praticamente todos. Mas foi um elenco montado ainda pela gestão anterior. Agora, aos poucos, o que eles devem fazer é tentar fazer as mudanças que adequem o elenco ao que pensa, não só o técnico e o chefe dele, o Felipe Luiz e o Boto. Porque hoje o Flamengo tem um diretor esportivo, um diretor de futebol, com um viés técnico. É diferente do modelo tradicional do próprio Palmeiras. O Anderson Barros não tem esse perfil. Né? Um cara mais de gestão, de mercado, como era o Marcos Braz, como são basicamente os dirigentes esportivos brasileiros, salvo exceções. E o Boto tem esse outro perfil, ele foi contratado para isso. Então, essas mudanças que deverão acontecer no elenco ao longo dessa próxima janela e em outras, elas entendo que elas são assim quase que obrigatórias, porque evidentemente se fossem esses dois, o Boto e o Felipe Luiz, separados ou juntos, montando esse elenco desde o começo, é claro que muitos jogadores não seriam contratados e buscariam alguns atletas de outras características, né? Isso é natural. Show de bola, André. Seja bem-vindo também, falando até sobre essas condições, né, do futebol, que obviamente nem todo mundo vence. Eu lembro de uma declaração do Felipe Luiz nessa última coletiva, onde ele disse assim: nenhum time do mundo vai ganhar sempre. O Barcelona, que era um dos melhores, foi eliminado. E aí, qual o problema? Ele meio que devolveu isso, né, para os jornalistas presentes. Claro que a gente vai trazer a coluna do André Rocha essa manhã, que ele até abordou sobre esse tema, né, André? Essa rixa, vamos dizer assim, esses lados opostos que está sendo colocados aí. Vamos falar também, né, do Felipe Luiz, dessa preparação para a Libertadores, mas eu quero te dar as boas-vindas aí mais uma vez nessa segunda-feira e fica à vontade para suas considerações iniciais. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, na produção. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deem um like nesse início de live para que mais pessoas fiquem sabendo que a gente está aqui ao vivo e faça sua inscrição para a gente chegar nos 154 mil inscritos. Questão de desempenho, né? É difícil conseguir ter uma consistência no futebol brasileiro, né? Isso é para todos os times, né? Por conta do calendário complicado, apertado, a grande armadilha que são os estaduais, que são isolados num pedaço do calendário em que os principais times só disputam isso, então acabam se dedicando até por conta das rivalidades locais, né? Que tornam o campeonato ainda mais assim atrativo, digamos assim, né? Ou até uma situação de os clássicos se colocam acima do estadual,
né? E aí você nem se importa muito de perder o estadual, mas não quer perder os clássicos, né? Não quer ser zoado, a torcida não quer ser zoada pela do rival. Então você acaba ficando numa sinuca de bico. Você se dedica a isso e acabou essa competição que devia ser de pré-temporada e que você se dedicou, já emenda com o campeonato, com as principais competições do ano. Então não é simples administrar isso, né? Então realmente tem essa questão de que você não vai conseguir ganhar tudo, né? Isso é óbvio, né? Você sempre vai, tirando raras exceções, você sempre vai perder mais competições do que ganhar numa temporada. Você vai disputar 4, se você ganhar 2 já é espetacular. Ganhar 3 aí quer dizer, ninguém nunca conseguiu, né? Quer dizer, conseguiu estadual, Copa do Brasil e Brasileiro, estadual, Libertadores e Brasileiro, como o Flamengo conseguiu, ou Libertadores e Copa do Brasil. Mas não é sempre que isso acontece. Os títulos acabam sendo muito divididos por conta disso, né? E no calendário brasileiro mais ainda. Então o Palmeiras ganhou sofrido ontem e o brasileiro vai ser isso, vai ser ponto a ponto, rodada a rodada, a menos que alguém dispare. Muitas vezes tem acontecido de algum time disparar, né? Aí acontece o que aconteceu com o Botafogo em 2023, disparar e perder. Aí teve a disputa do Botafogo e Palmeiras ano passado, o campeonato pareceu na mão do Palmeiras e o Botafogo conseguiu superar, né? Mas normalmente a coisa é equilibrada, é competitiva, o brasileiro tem essas nuances, o Lanterna pode ganhar do líder, e é difícil mesmo. E o Flamengo está tentando se situar dando um pouco mais de importância para o brasileiro, né? Vamos ver como é que vai ser isso ao longo da temporada. E a gente tem essa questão do Felipe Luiz aparecendo aí na coluna, que é esse confronto que ele está fazendo cada vez maior, né? Lembrando muito os discursos do Abel Ferreira, né? Questionando criticando os questionamentos das pessoas na live, nas coletivas, tudo bem. Tem perguntas que não são pertinentes, são às vezes até um pouco idiotas, mas tem coisa que é pertinente sim e que vale o questionamento e que ele está procurando inibir. A partir do momento em que o jornalista fala da atuação do Bruno Henrique, que deveria ser um consenso, o jogador não foi bem. Difícil o treinador questionar isso, fazer o que o Felipe Luiz fez. O Felipe Luiz pegou o questionamento óbvio e não, para mim ele foi formidável, espetacular. E não foi, gente. Não foi. O campo não disse isso. E tá claro, tá muito claro que ele sabe disso. Só que ele tá falando ali, olhando para o jornalista, preocupado com o que o jogador dele vai ouvir, o que o Bruno Henrique vai ficar sabendo do que foi falado na coletiva. É isso que ele tá preocupado. Ele tá mandando o recado para fora, para dentro do vestiário dele, e não para o torcedor. Então, quer dizer, está subvertendo totalmente a entrevista coletiva, que é o que o Abel Ferreira faz. Em vez de ele estar ali respondendo o torcedor, esclarecendo o torcedor, ele está mandando recados. Ele está mandando recados para dentro, para fora. E o Felipe Luiz está começando a fazer isso, criando um clima, como está na coluna, né, de nós contra eles. Né? Olha, já até falou que não era para se consumir determinados conteúdos, e veja bem, eu não estou fazendo isso em perseguição a ele porque ele falou isso e a gente trabalha aqui no YouTube, então vamos fazer uma campanha contra ele. Não é isso. Não é isso. Mas é uma observação, né? Aí a pessoa faz uma pergunta sobre o Gerson, sobre a função dele de meia e de volante e tal, e aí ele vai e diz que a análise é rasa. Então, quer dizer, ele está partindo para o confronto, sabe? Vou botar o peito aqui na frente do meu jogador, vou defender meus jogadores, ainda mais a galera que jogou com ele em 2019. Vou botar aqui e vocês que se danem aí, entendeu? E vou bater de frente com vocês e dane-se, não vou responder nada objetivamente, porque o que importa é o que o meu jogador vai ouvir e não o que o torcedor quer saber e está incomodado também. Então, vai ser isso, infelizmente, a coisa, e normalmente se escala. Enquanto ele tem resultado, vai bem. O Abel faz isso lá porque tem resultado, e a torcida do Palmeiras compra esse discurso de nós contra eles, de que a mídia é contra o Palmeiras e tal, né? O jornalista quer derrubar, quer criar crise, quer ferrar o Palmeiras. Aqui no Flamengo tem uma galera que acredita também nisso, que o pessoal só quer ficar criando crise e tal,
Mas a hora que a bola parar de entrar, e o Felipe não tem tanto crédito assim, ele tem como ídolo, mas não tem tanto ainda como treinador. Os títulos que ele conquistou não foram os mais importantes e marcantes, ao contrário do Abel, que ganhou 2 Libertadores e tal. Se a bola começar a não entrar, amigo, aí a pancada vai vir mais forte, por conta dessas coletivas. Tem treinador que o Tite se derrubou muito em coletiva, não responder, em falar algumas bobagens e tal. Aliás, ele caiu muito numa resposta que ele deu na última coletiva que ele fez, que foi sobre o Matheus Cunha. Não, o Matheus Cunha vai ser o goleiro da Copa do Brasil. Aí, né, ali internamente resolveram, porra, chega, né? Chega, acabou. Então, assim, pode morrer pela boca, né? E a gente espera que não, espera que o trabalho continue sendo bem feito, evolua, recupere rendimento e tal. Mas fica essa observação aí sobre esse comportamento do Felipe Luiz, que nunca é muito saudável, não. Pode proteger o jogador, mas em algum momento acaba dando problema para si mesmo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.